2024 foi quando nós estivemos aqui, exatamente no ano passado, faltando 365 dias atrás, nós declaramos que 2024 seria um ano de milagres. E muitas pessoas mandaram seus testemunhos para os nossos líderes de GC. A Adriana Gomes mesmo mandou um testemunho de um livramento acerca do filho que sofreu um incidente, mas Deus teve misericórdia e mudou aquilo que seria ruim em algo bom. A Fabiola Mota também contou um testemunho do milagre que Deus fez. O evangelista Lucas, que estava dirigindo o culto aqui, no ano de 2024, passou por um problema de enfermidade terrível. E Deus, em um determinado momento, virou a chave. E ele recebeu a cura. Cris Assis contou sobre o que Deus fez dentro da área de prosperidade da sua vida. Algo que ela nem imaginava. Ela estava servindo a Deus na igreja com algo que ela fazia por prazer. E Deus abriu uma porta que não estava nos planos. Mas quando Deus abre porta, não é porta, já é portão. Sônia Gomes também falou que Deus abriu uma porta de algo novo que ela nem esperava, que Deus fez em 2024. Irmã Maria. Mas se eu falar Maria, alguém sabe quem é? Mas se eu disser Maria Glória, aí todo mundo sabe. Diz que estava com uma causa na justiça fazia anos, dada como perdida. Mas aí veio 2024, ano de milagre. E ela não somente ganhou a causa, e ainda já recebeu o dinheiro. E aí tem muitos outros. Por exemplo, tem uma aqui, Maglione, que falou da cura do câncer do seu pai. Danusa, que há anos vinha orando e Jesus salvou o seu marido. Olha, irmãos, são tantos milagres relatados no ano de 2024. Porque nós começamos de fato a viver. Eu lembro-me, por exemplo, quando nós, em uma ceia, ministramos uma oferta. E na segunda-feira, nós compramos o que seria talvez mais de R$500 mil se nós fôssemos comprar tudo novo. Aí uma empresa fechou, vendeu tudo que tinha, e nós compramos com o dinheiro da oferta no sábado, tudo na segunda-feira, e aí fizemos o desmonte, e conseguimos acelerar em quase, R$500 mil as coisas, tanto do Cabo como de Recife. Nós cremos em milagres. E por isso que nós fizemos a camisa, eu creio em milagres. Salmos de número 86, verso 10 diz assim: Tu és grande e operas, porque só Tu és Deus. Tu és grande, Tu operas maravilhas, só Tu és Deus. Desde o início de dezembro a gente vem falando sobre Abraão, o pai da fé, amigo de Deus. Deus fez uma promessa para Abraão. Deus disse: eu vou abençoar, eu vou engrandecer, e eu vou multiplicar a tua descendência. Mas como que ele vai multiplicar se Sara era estéril? Ele não tinha como ter filhos. Mas Deus disse: eu vou te fazer prosperar,
vou te dar um nome extraordinário. Todo mundo vai conhecer teu nome. E eu vou multiplicar a tua descendência. Deus diz isso em Gênesis capítulo de número 12. E a gente começa a ler a história de Abraão. E ela vai passando, e a gente vendo Deus agir na vida de Abraão. Abraão prospera. Abraão tem um nome reconhecido. Abraão é engrandecido, respeitado aonde vai morar. Só que Abraão continua sem ter filhos. Não tem como multiplicar. Então Sara tem uma ideia. Diz para Abraão: vamos fazer o seguinte, vamos arrumar uma barriga de aluguel. E eles pegam então uma escrava. Abraão se relaciona com ela, e ela é engravida de Abraão, e tem um filho, chamado Ismael. Um dia, Sara não gostou muito da maneira em que a escrava Agar estava tentando conquistar o seu marido, pai do seu filho. Ela então manda que ele vá embora. Ela que Agar, que era escrava, e o menino, manda eles embora. Eles param no deserto, acaba a água, o menino está perto de morrer, a criança. Deus aparece e diz para Agar: volte, seja recebido, peça perdão, porque eu vou abençoar ele. Essa criança vai ser um líder de muitas nações. Agar volta com a criança. E quando chega lá, eu acredito que essa história deve ter corrido. Abraão então achou: eu acho que a minha descendência é Ismael. Os anos passam. Chega Gênesis capítulo de número 17. Abraão está com 99 anos. Já se passaram 24 anos desde o dia em que Deus disse: eu vou multiplicar, eu vou abençoar, eu vou fazer. Sara já está com 90 anos. Abraão já se conformou que o milagre dele talvez seja o filho da escrava. Mas aí Deus aparece. E Deus diz para Abraão: de forma alguma, não vai ser Ismael que vai ser a sua descendência que vai multiplicar. Você vai ter um filho com Sara, sua mulher, e ele vai se chamar Isaque. Abraão, quando Deus diz para ele que isso vai acontecer, ele ri. E por isso que Deus diz: vai se chamar Isaque, que significa riso. E no capítulo 17, Deus diz algo para Abraão que só existe das mais de 22 mil palavras na Bíblia, dos 31.100 versículos, apenas no capítulo 17, uma palavra que Deus diz, que é assim: Abraão, multiplicarei você de forma extraordinária. E essa palavra extraordinária, do hebraico meiod, é uma palavra que muitas traduções vai dizer que multiplicarei muitíssimo, multiplicarei grandíssimo. Só que não existe superlativo no hebraico. A palavra meiod, extraordinário, é algo que os estudiosos da Bíblia, quando começaram a estudar, ficaram sem entender o que era meiod, porque meiod é algo que só vem de Deus, é uma ação única de Deus, e só aparece em Gênesis 17. Meiod quer dizer: se aqui é o topo, o extraordinário está acima do topo. Se chegou ao último grau, o extraordinário está acima do último grau. Se Deus decidiu fazer algo extravagante,
o extraordinário está acima do extravagante. Por isso que quando os homens começaram a traduzir a Bíblia, eles acharam isso tão difícil, que eles começaram a colocar uma outra palavra no lugar de meiode. Uma palavra chamada pala, que significa maravilhoso ou maravilha. Porque 63 vezes está dito que Deus é um Deus de maravilhas, ou seja, um Deus grandioso, um Deus extraordinário. Mas também é dito que é um Deus difícil de entender, e quando Ele faz, é difícil de compreender. A grandeza de Deus está ligada às suas maravilhas, ao que Deus faz. Quem antes não conhecia Jesus e agora conhece Jesus e foi transformado por Jesus, sabe o que é o extraordinário de Deus. O extraordinário de Deus não é apenas milagre, é mais do que milagre. O extraordinário de Deus não é algo que Ele somente faz, é algo que Ele faz e todo mundo olha e fala: uau! Isso é o extraordinário de Deus. Se 2024 nós vivemos milagres, milagres talvez seja a última instância, aquilo que a gente não compreende. Mas quando Deus quer fazer o seu extraordinário, Ele faz além da compreensão humana. Por isso que quando Deus diz para Abraão: você vai ser pai, e ele tem 99 anos, e diz para Sara: você vai ser mãe, e ela tem 90 anos, e a Bíblia diz que já havia cessado o costume das mulheres, não havia mais prazer, nem ela nem ele conseguiam gerar. Sabe o que foi que Deus fez? Retroagiu, e eles de velhos ficaram novos. Me pergunte como? Eu não sei. O que eu sei é que quando Deus faz, Ele faz extraordinariamente. 3 jovens na fornalha não foram queimados. Daniel dentro da cova dos leões não foi comido. Faraó vem atrás, Israel está entre o mar vermelho e Faraó, o mar se abre, 2 milhões de pessoas passam a pés enxuto. Como pés enxuto? Se é com certeza a água na terra ali deve ter gerado alguma lama, mas eles passaram sem lama, talvez flutuando, não sei. O que eu sei é que a Bíblia diz: atravessaram o percurso a noite inteira a pés enxuto. E quando chegaram do outro lado, Faraó tentou fazer a mesma coisa, seguir em frente. Mas aí a Bíblia diz que o mar fechou e eles morreram afogados. Como que o mar se abre e como que o mar fecha? Eu não sei. Deus diz para Josué: dê 7 voltas em Jericó, as muralhas vão cair, e as muralhas caem. Como explicar um homem 3 dias na barriga de um peixe? Tem como explicar, sim ou não? Não. E se nós formos para Jesus? Tire a pedra. Senhor, já cheira mal, já fazem 4 dias. Já estava ficando, o corpo já estava em putrefação. Isso não é só um milagre. Isso é o extraordinário. Como alimentar 15 mil pessoas com 5 pães e 2 peixinhos? Isso não é só milagre. Isso é o Por isso que se 2024 foi o ano do milagre, 2025 será o ano do extraordinário. Agora, presta atenção na coisa que eu vou lhe dizer. Existem muitos milagres na Bíblia,
Muitos. A Bíblia é um livro de milagres. Eu escolhi um. Escolhi um hoje à tarde, sentado lá na biblioteca, conversando com o Gabriel. Eu fiz essa pergunta para ele, eu falei: o milagre, ó concurso da Bíblia, o milagre. Aí ele falou: a ressurreição de Jesus. Eu falei: esse não vale. Esse vence todos. E aí começamos a conversar, e ele foi vendo alguns milagres, eu dizendo: todos esses milagres que você falou aconteceram na terra, entre os homens. Aí ele disse: e tem milagre em outro lugar? Eu falei: tem, no universo. Eu escolhi um. Escolhi um milagre que transcende, porque se milagre é algo que está aqui entre nós, o extraordinário está acima disso. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês primeiro. Nós estamos no planeta Terra. Vamos recapitular um pouquinho a época da escola. A ciência diz que o universo é imensurável. Ou seja, não tem como se medir. Por quê? Porque ele está sempre expandindo. Você lembra na época da escola? Nosso sistema solar, os planetas, e que todos esses estão contidos dentro de uma galáxia, que se chama Via Láctea. Porque ela parece branquinha, parece... Dizem que a Via Láctea tem entre 200 a 400 bilhões de estrelas. E aí pegaram um telescópio e começaram a saber se tem mais alguma coisa fora do nosso sistema solar. E encontraram várias galáxias. 5.500 catalogadas. Mas eles acreditam que deva haver mais de 2 trilhões de galáxias. Significa, pelo cálculo dos cientistas, que são 66 trilhões de estrelas. O negócio é grande. E eles dizem: não tem como mensurar, porque ele continua sempre expandindo em movimento, como uma engrenagem que não pode parar. Ele está sempre em movimento. 2 movimentos você conhece, você estudou isso: rotação e translação. Quando a Terra gira entre ela mesma, no eixo dela, que gira 24 horas, rotação. E quando ela dá uma volta em torno do Sol, leva 365 dias, por isso que a gente está virando ano, translação. A ciência diz que esses movimentos do Sol, da Lua, da Terra, dos planetas, eles não podem em nenhum momento parar, porque senão o universo entraria em colapso. Se a Terra parasse de rodar, seria o fim do planeta. Se ela perdesse o foco da translação, também seria o fim do planeta. Eles têm que rodar, eles têm que estar em movimento. Os astros têm que estar em movimento, a engrenagem tem que estar funcionando, tudo tem que estar expandindo. Essa é a regra, é a lei natural, é o ordinário, é o comum. Então, para a gente virar o ano, eu fiquei pensando sobre algo que Deus fez extraordinário. Deus diz para Abraão: Abraão, você vai possuir a terra, e a sua descendência vai conquistar. Essa é uma promessa de Deus. E ele fez uma aliança com ele e disse: é a minha palavra, vocês vão conquistar essa terra. Vem Abraão, de Abraão Isaac, Isaac Jacó, Jacó José.
José vai para o Egito, vem uma fome, os irmãos vão para lá, chegam 70 pessoas no Egito, e depois de 400 anos, eles estão escravos do Egito, e já não é mais 70 pessoas, mas mais de 1 milhão, 2 milhões e 200 aproximadamente. Eles saem, porque Moisés chega lá, Deus faz maravilhas, tira o povo do Egito, e eles estão no deserto. Passam 40 anos, e depois de 40 anos no deserto, Moisés morre, e quem assume? Josué. E tem uma palavra de Deus, dita para Abraão: vocês vão conquistar, vocês vão multiplicar, vai acontecer. Josué chega em Canaã, Jericó cai, depois Ai também é vencida, se espalha a notícia de que este povo está destruindo tudo. Aí vem os gibeonitas e fazem um acordo com Josué, diz: por favor, não destrói a gente. Josué aceita o acordo, de certa forma é enganado, e decide que não vai destruir esse povo chamado gibeonitas. Outros reis que estão em volta sabem que os gibeonitas fizeram um acordo com Israel, ficam com raiva, se reúnem 5 reis e vão atacar Gibeão, os gibeonitas. Os gibeonitas então mandam um aviso para Josué: nos ajude, porque os reis da terra estão nos invadindo. Josué vem à noite, e quando ele está vindo, Deus diz para Josué: pode ir sem medo, porque nenhum homem que vai ser seu inimigo nesta batalha vai ficar de pé diante de você, porque eu estou contigo. Ninguém vai permanecer contra você, porque eu estou com você. Ninguém, e olha a expressão de Deus: ninguém vai ficar de pé. Josué chega e começa a batalha, e começa a matar um, matar outro, e aí o povo vê que Josué está vencendo e começa a fugir. E quando eles estão fugindo, Josué vai atrás, e eles estão voltando para as suas fortalezas, e Josué sabe que se esses homens entrarem nas fortalezas, Josué não vai ter como vencer, porque são 5 reis diferentes. Então Josué tem que vencer eles no campo de batalha, naquela região, e acabar com todos, porque a ordem de Deus é: nenhum fica de pé. Só que o tempo está correndo, é muita gente para matar. E quando o dia começa a ir embora, Josué percebe que não vai ter tempo. Ele está fazendo a parte dele, mas não vai ter tempo. Então ele olha para cima e grita: sol, pare em Gibeão, lua, se detenha no vale de Aijalon. E a Bíblia diz que o sol e a lua parou. E Josué 10:13 ainda diz assim: parou por quase um dia. Dia de judeu, 12 horas. Entre 10 e 12 horas, o sol e a lua ficaram parados. A ciência diz que o universo está em movimento, que a terra está girando em torno do seu eixo e em torno do sol, e que se houver uma parada, há um cataclisma. É como se a terra implodisse. Não tem como parar. É o que diz a ciência. Só que a ciência talvez nunca leu em Isaías capítulo 40, versículo 12, que está escrito assim: Deus mede o universo com a palma da sua mão.
A ciência talvez nunca leu o que o salmista escreveu no Salmo de número 147, versículo 4. Eles dizem, são 60 sextilhões de estrelas que estão em expansão, 400 bilhões só na Via Láctea, não dá para contar as estrelas. Aí o salmista escreve, tu és o Deus que conta as estrelas e conhece cada uma pelo seu nome. Porque para aquilo que o homem diz que é impossível, Deus declara em Lucas, para Deus não há impossíveis. E Josué ainda dá para Deus as coordenadas. Ele diz, olha, o sol tem que ficar ali e a lua tem que ficar aqui, para que eu possa continuar matando os inimigos. E a Bíblia diz que Deus parou o sol e a lua. Um cientista disse em um podcast que isso era uma fábula, porque para Deus, para que o sol e a lua parassem, era necessário que o universo parasse, porque o universo está em movimento. O universo teria que parar. E quando eu ouvi aquilo, eu disse, Deus então não parou só o sol e a lua, Deus parou o movimento do universo. É como se Deus tivesse desligado a chave do tempo, porque o dilúvio tem vários livros de outros povos, mas o sol e a lua que parou não está escrito em lugar nenhum, só na Bíblia. Significa que ninguém percebeu que Deus desligou o tempo para que o sol e a lua parassem, porque está escrito que Deus fez isso porque um homem clamou naquele dia, e Deus parou o sol e a lua para atender a voz de um homem. Por isso que quando Josué está no fim da sua vida, ele diz para Israel, só há uma maneira de vocês conquistarem a terra, sendo fiéis a Deus. Se vocês quiserem ser infiéis, sejam. Mas quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu sei o Deus a quem eu sirvo. Eu sei o Deus a quem eu clamei, e Ele parou o sol e Ele parou a lua. Por isso que Abraão é chamado amigo de Deus, porque está escrito, ele sabia quem Deus era. Quando Deus diz para ele, eu quero Isaque em sacrifício, ele não pensa duas vezes, e ele pega Isaque, e ele leva Isaque ao Monte Moriá, e ele vai subindo com Isaque no Monte Moriá, e ele diz para os seus servos, fiquem aqui, porque eu e o rapaz vamos lá, vamos adorar, e depois a gente volta. Hebreus capítulo 11, versos 17, 18 e 19, diz que quando Deus pôs Abraão à prova, e pediu a ele Isaque, e ele levou Isaque para o holocausto. Holocausto quer dizer, ele ia ser imolado, esquartejado e queimado até as cinzas. Isso é holocausto. Ele sabia que o Deus a quem ele servia, aquele que abre mar, aquele que entra na cova dos leões, aquele que vai com ele dentro da fornalha de fogo, aquele que para o sol e a lua, aquele que tem o controle do universo, aquele que tem a chave do tempo, aquele que chama as estrelas pelo nome, aquele que coloca a terra como banquinho dos seus pés, ele sabia, ele conhecia que esse é o Deus
de maravilhas, o Deus do extraordinário. E Hebreus diz: ele levou Isaque para sacrificar, porque ele sabia que o Deus a quem ele servia era poderoso para ressuscitar Isaque. Esse é o Deus do extraordinário. Esse é o Deus que vai fazer muito mais além do que pedimos e do que pensamos. Agora é claro que tem algumas características. Primeiro, tem que ter obediência. Por isso que Abraão levou Isaque, porque dentro dele estava já comumente acostumado a obedecer a Deus. Tem que ter propósito. Há um propósito de Deus na vida de Abraão. Você vai ser pai de multidões. Isaque não pode morrer. Tem que ter propósito. E tem que ter fé. Abraão sabia que Deus podia trazer Isaque de volta das cinzas. Por isso, que se nós vivemos milagres em 2024, nós podemos viver o extraordinário em 2025. Eu creio em milagres. Eu creio em milagres, porque eu já vi Deus agir, eu já vi Deus operar, eu já vi cego ver, eu já vi mudo falar, eu já vi surdo ouvir. Eu conheço testemunhos de pessoas que foram curadas de câncer, pessoas que foram curadas de AIDS. Eu conheço pessoas que tiveram suas famílias restauradas, filhos nas drogas que hoje são pregadores do Evangelho, pessoas que Deus tirou de lugares terríveis e hoje estão sentados aqui adorando a Jesus. Eu sei o Deus a quem eu sirvo, eu sei o Deus a quem eu creio. Isso não é só uma conversa de igreja, isso não é sobre um papo de 4 paredes, isso não é uma pregação de final de ano para estimular você a entrar em 2025 crendo. Não, isso é para dizer para você que o Deus que fez milagres em 2024 vai fazer o extraordinário em 2025. Por isso que Abraão entregou até o último minuto. E quando ele pega a faca para imolar o menino, o anjo brada e diz: não faças tal, porque agora eu sei que você me conhece. Mas é claro que Deus sabia. Deus sempre soube. Quem foi que disse? Se Deus não soubesse, ele não era onisciente. Mas não era para Deus saber. A Bíblia começa dizendo, no capítulo 22, do verso 1, Deus pôs Abraão à prova. Quer dizer, a prova é uma palavra a mesma de Mateus 4, tentação. Deus queria tirar de dentro de Abraão, botar para fora o que estava dentro de Abraão. Deus queria tirar de Abraão o que estava guardado. E Deus sabia que Abraão cria nele. Por isso ele é chamado de pai da fé. O que estava dentro saiu. E todos nós sabemos que Abraão levou Isaque para ser sacrificado, porque ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Nós vamos entrar em 2025. Eu não sei se 2024 foi um ano de milagres para você. Pode ter sido um ano difícil, um ano de guerra, um ano complicado. Não, pastor, foi um ano maravilhoso. Se foi maravilhoso, Deus tem mais. Ele vai sair do milagre para o extraordinário. Agora lembre-se de uma coisa. Há uns 30 dias atrás, eu reuni com o pessoal da igreja e falei para ele: olha, vamos fazer alguma coisa para o final de ano. Porque o ano passado nós fizemos
a semente do grão de mostarda, para lembrar do milagre, da fé que move montanhas. Eu falei: o que é que a gente vai fazer esse ano? E eles me perguntaram: pastor, sobre o quê? E eu falei: sobre a entrega. A gente vai entregar para Deus o nosso melhor. Vamos entregar o C3, vamos entregar o Cabo, vamos entregar o Projeto Bebedouro, vamos entregar Portugal, vamos fazer algo grande, vamos entregar tudo para a glória do Senhor. Vai ser o ano da entrega. E eles prepararam o material, fizeram o ano da entrega. E eu expliquei para eles sobre Abraão, levando eles lá no altar. E eles, poxa, aí eles fizeram o ano da entrega e fizeram um carneiro. Isso aqui não é ovelha não, é carneiro. Todo mundo recebeu na entrada, não foi? Quem não recebeu, não tem problema, é que acabou. Sei que fizeram 400 aí. Fizeram o carneiro. Porque a ideia era: vamos entregar o nosso Isaac. Só que quando eu estou lendo, domingo passado, Deus disse para mim: não vai ser o ano da entrega. Entrega é o que vocês vão fazer. O que eu vou fazer é o extraordinário. O que eu vou fazer é o que está acima da compreensão. O que as pessoas não conseguem compreender, o que está fora do raciocínio humano. É parar o sol e a lua. É o que ninguém consegue colocar num papel, porque está fora da compreensão. Você faz a entrega e eu faço o extraordinário. Você entrega o Isaac, mas eu que coloco o carneiro preso com os chifres nos arbustos. E quando Abraão vai sacrificar Isaac, ele olha, tem lá o carneiro. Deus diz para ele: não faça isso, eu sei que você me conhece. Quando ele levanta os olhos, ele vê o carneiro e ele tira Isaac de cima do altar e coloca o carneiro como uma tipologia de Jesus que me substituiu na cruz. No lugar da cruz que era minha, o Cordeiro de Deus assumiu o papel. E é uma tipologia. E o carneiro está ali. Deus provê o carneiro. Deus proverá o escape. Deus proverá a saída. Deus proverá o milagre. Deus proverá. Deus proverá. Deus vai fazer. Deus vai realizar. Vai vir de onde você não espera. Vai chegar de onde você não acredita. A única coisa que eu preciso que você faça é que você entregue. Entregue seu tempo, entregue seu coração, entregue seus talentos, entregue sua vocação, entregue sua disposição. Quando Deus disse para Abraão: eu quero Isaac, ele não ficou parado. Tem muita gente parado, esperando um milagre, esperando um extraordinário sem sair da tenda. Então Deus disse para Abraão: eu quero que você me entregue. E a Bíblia diz: imediatamente ele acorda pela manhã de madrugada, ele corta a lenha, ele coloca sobre o jumento, ele pega os servos, carrega Isaac e segue. Deus faz isso com Abraão, porque ele é um Deus do extraordinário, além da compreensão. O que conta as estrelas, o que para o sol, o que abre o mar, está além da compreensão. E o que Deus quer fazer conosco é o que está além da compreensão, é o que está além do que as pessoas esperam. Por isso 2025, muita gente vai olhar para você e não vai acreditar do que Deus está fazendo e do que Deus vai fazer.
Eu tenho certeza disso, que o extraordinário vai vir sobre a nossa casa, o extraordinário vai vir sobre a nossa família, o extraordinário vai vir sobre os nossos filhos, o extraordinário vai vir sobre as nossas empresas, o extraordinário vai vir sobre o nosso casamento, o extraordinário de Deus vai chegar. E a gente vai entregar. Eu quero entregar ao Senhor. A minha casa pertence a Ele. O diabo não bota o dedo. A empresa pertence a Ele. O diabo não bota o dedo. Esta igreja de Jesus, o diabo não bota o dedo. Porque nós queremos viver o extraordinário. Queremos entrar em 2025, sabendo que o Deus a quem nós servimos, a quem vamos entregar o nosso Isaac, é o Deus que para sol e para a lua, que desliga a chave do tempo, que cessa as engrenagens do universo, que os mais de 66 trilhões de estrelas, Ele conhece o nome de cada uma. Não é qualquer um que você serve. Aqueles que servem a Jesus Cristo, que estão aqui esta noite, você não serve a um cujo túmulo está ainda para ser visitado. Se você for a Israel, no túmulo onde colocaram Jesus, tem uma placa na porta: Ele não está aqui, porque Ele ressuscitou. Não servimos a qualquer um. Por isso que 2025 pode ter dólar R$10, crise econômica, briga de poderes, crise na economia, seja o que for, eu não dependo daqui, eu dependo do céu. E o céu não está em crise, não há problema lá no céu. Vamos viver o extraordinário. A gente entrega e Deus faz o extraordinário. Por isso que eu vou do mesmo jeito que eu guardei a semente e eu vi milagres, eu vou guardar o carneiro, para que no final do ano que vem, quando a gente estiver aqui no C3, numa grande festa, eu lembrar que Ele faz além do que pedimos e pensamos, porque Ele não é um Deus qualquer, Ele é um Deus de maravilhas, Ele é um Deus do extraordinário. Por isso a Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor, a Ele exaltação, somente a Jesus de Nazaré. A gente vai entrar no ano de 2025, sabendo que os milagres que aconteceram em 24 é fichinha do que vai acontecer em 25. Deus disse: olha, vocês entregam e eu faço o extraordinário. O Deus de maravilhas, a Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor.